Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma série animada, uma das minhas 3 séries animadas favoritas aí que estão passando atualmente, que é a série Final Space, que chegou à sua 2ª temporada na TBS e finalmente chegou à Netflix. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos, então sua ajuda seria muito bem-vinda. E só explicando, eu demorei um pouquinho pra conseguir chegar a gravar esse vídeo aqui pra vocês, justamente por causa da temporada de Rick and Morty, que entrou no hiato agora, então eu decidi fazer o vídeo a respeito de Final Space, mas eu já assisti a 2ª temporada faz algum tempo, eu gostei bastante da 2ª temporada. Eu não sei se eu considero ela melhor ou pior do que a primeira, mas eu vou tentar expor aqui os meus pontos e as minhas opiniões a respeito da 2ª temporada e comparar um pouquinho em alguns aspectos com a primeira. Em primeiro lugar, a 2ª temporada tem 13 episódios, ao contrário dos 10 episódios que a primeira temporada tem. E na primeira temporada eu falei, inclusive no meu vídeo, que eu achava que ela poderia ter 13 episódios, mas ela teve somente 10. E nessa temporada, curiosamente, eu achei o contrário. Eu acho que essa 2ª temporada não precisava ter 13 episódios. Eu acho que alguns episódios são de pura enrolação e eu acho que ela poderia ter 10 episódios. Mas, de qualquer forma, a série continuou muito boa e ela funciona mais como um filme até do que como uma série. Dá pra você assistir todos os episódios de uma vez. Eu achei essa temporada um pouquinho mais maçante do que a primeira. A primeira temporada eu assisti praticamente de uma vez. Eu sentei ali e assisti todos os episódios. Essa 2ª temporada, se não me engano, eu assisti em uns 5 dias diferentes. Eu assistia 2 episódios, pra mim já tava bom. Eu continuava assistindo no dia seguinte, numa boa. Não era uma história que me deixava tão ansioso pra assistir o próximo episódio. E eu acho que isso foi um ponto mais negativo dessa 2ª temporada. Eu acho que em alguns aspectos a temporada melhorou, principalmente com relação ao Gary, interpretado pelo criador da série, o Olan Rogers. Eu acho que ele melhorou muito como personagem. Já no começo da série, se não me engano, na primeira cena, eles já falam a respeito da receptividade do Gary na primeira temporada, eles quebram ali a 4ª barreira, falando que todo mundo no Twitter aí achava ele um personagem chato. Então acho que eles corrigiram o curso e conseguiram melhorar um pouquinho o personagem. O Kevin também, que eu achei insuportável na primeira temporada, nessa 2ª temporada ele tá melhor, ele é uma presença positiva em alguns momentos, mesmo que ainda exista aquela questão meio The Office ali, que praticamente todas as séries depois do The Office tentam incluir um personagem que todo mundo odeia. E em Final Space essa é a função do Kevin, mas nessa 2ª temporada eu acho que essa dinâmica funciona muito melhor do que na primeira. E eu acho que alguns episódios soltos funcionaram muito bem também, alguns episódios são excelentes, trazem conceitos científicos muito legais. Tem um que eles ficam parados numa nave, metade da nave fica num período temporal, metade em outro período. Esse episódio é muito bom. O episódio final eu achei excelente, mesmo que não tenha a mesma carga, o mesmo peso que o episódio final da primeira temporada, mas no geral eu gostei muito dessa temporada novamente. Enquanto a primeira temporada gira em torno do pai, seria a temporada do Gary com o pai dele, obviamente pelo que acontece no final, nessa temporada a gente vê a relação dele com a mãe sendo explorada, e eu achei o melhor aspecto da série dessa 2ª temporada é o relacionamento dele com a mãe, que a gente vai descascando cada vez mais os motivos, as motivações ali por trás do que está acontecendo. E eu gostei muito desse relacionamento, eu achei até mais aprofundado do que o relacionamento dele com o pai. E eu acho que esse é o maior ponto positivo dessa série. A narrativa, eu acho que funciona muito bem, é um arco enorme de tudo que acontece na série, tem alguma relevância. Como eu disse, tem algumas missões ali que fogem um pouquinho da narrativa principal, mas no geral a gente acompanha uma história muito bem delineada e que o próprio Olan Rogers, que criou a série lá pro YouTube, né, quando tinha a série que na verdade se chamava Gary Space, ele acabou mudando o nome para conseguir vender quando o Conan O'Brien decidiu ajudar ele, entrar como produtor ali. O Conan O'Brien é um apresentador muito famoso nos Estados Unidos, então ele mudou o nome para Final Space, mas ele diz que ele já tem o projeto para 6 temporadas, a terceira já foi confirmada também, e ele diz que ele já tem o final da série visualizado na cabeça dele, ele sabe exatamente como a 6ª temporada vai terminar, e isso sempre é bem animador para quem está acompanhando uma série, você saber que existe um projeto e que os criadores não estão simplesmente atirando aí para todos os lados. Então vamos lá, agora falando um pouquinho mais de cada ponto em específico, eu já citei o Gary, já citei o Kevin, o Rio.
É um personagem que mudou completamente da primeira para a segunda temporada, porque na primeira ele era a inteligência artificial da nave e na segunda temporada ele é um robô, ele tem um corpo e ele tem vários questionamentos filosóficos aí a respeito da existência dele. E eu achei ele bem interessante, ele tem algumas frases muito marcantes, a presença dele é bem engraçada em vários momentos nessa segunda temporada, e eu acho que criou uma dinâmica nova ali entre o grupo. E substituindo o Rio, a gente viu a introdução da Ava, que é a inteligência artificial nova, muito mais evoluída do que o próprio Rio, e eles têm um relacionamento muito conturbado, por motivos óbvios, mas a evolução do relacionamento entre eles é muito bem feita e eu acho que acaba terminando de uma forma muito boa também já nos últimos episódios da temporada. E a série trouxe também a introdução de 2 novos personagens nessa segunda temporada, a Ash e o Fox, que são os filhos adotivos ali do Clarence, e eu acho que funcionou muito bem também, foram ótimas inclusões. O Fox eu acho que foi a melhor adição nessa segunda temporada, porque ele é quase que bipolar ali, ele tá num momento dando risada, no outro momento ele tá chorando porque ele tá matando um monte de gente. Então eu acho que combinou muito com o tom da série, eu acho que a série tava um pouquinho mais perdida com relação ao tom na primeira temporada, e eu acho que nessa segunda o Fox ajudou eles a encontrarem um pouquinho melhor esse tom. E a irmã dele, a Ash, também tem um episódio muito legal que gira em torno dela, que explora um pouquinho mais a backstory dela, então eu acho que foram 2 inclusões muito boas, além do próprio Clarence ter melhorado muito da primeira para a segunda temporada. Eu acho que ele se tornou um personagem mais aceitável, eu não gostava muito dele na primeira, mas na segunda eu gostei bastante. E eu acho que o personagem mais engraçado nessa temporada é o Tribor. Ele não tem sexualidade definida, eu acho que a série fez muito bem em incluir ele. É uma série que dá uma atenção a essas temáticas sem bater muito forte. E novamente foi um personagem que evoluiu da primeira para a segunda temporada, a gente vê ele ali como um líder muito grande, a gente vê ele como um cara muito poderoso e obviamente em alguns momentos ele chega a passar dos limites, mas no geral é um personagem que traz uma energia muito boa para a série e os momentos de comédia com ele são geralmente muito bons também. E a comédia é justamente uma das minhas principais reclamações para essa segunda temporada de Final Space. Eu acho que eles encontraram um clima um pouquinho mais definido para a série, um ritmo um pouquinho mais definido, mas eu acho que a comédia continua sendo muito fraca em alguns momentos, eu acho que eles forçam a barra em diversos momentos no decorrer da série toda. Eu acho que muitas piadas não encaixam muito bem, mas quem sabe para a terceira temporada, que já foi confirmada, eles consigam melhorar ainda mais nesse aspecto. E outro aspecto que eu acho que a série deixou um pouquinho a desejar nessa segunda temporada foi no quesito originalidade. Eu acho que se eles já puxavam a saga Star Wars na primeira temporada, nessa daqui daria pra gente substituir os personagens por personagens da saga Star Wars. Eu acho que não faria tanta diferença. Na primeira temporada já existiam muitos paralelos entre Final Space e a série Star Wars Rebels, e eu acho que nessa segunda esses paralelos são mais óbvios ainda, a gente tem relacionamentos parecidos, inclusive, e eu acho que toda a trama dessa segunda temporada acabou ficando bem fraca. Eles têm 5 objetos que eles têm que buscar ao redor da galáxia, eles têm 5 objetos que eles precisam juntar para conquistar um objetivo, e isso é muito comum aí em séries, em filmes desse tipo, inclusive lembrou bastante a saga ali do Thanos no filme dos Vingadores Guerra Infinita, então acho que acabou ficando um pouquinho derivativo, e é um truque aí muito fácil em termos narrativos, você ter diversos objetos que os personagens têm que procurar, e em cada episódio você vai atrás de um, aí nos outros episódios você só enche uma linguiça aqui e ali, e fica muito mais fácil você fazer uma temporada de uma série se você tiver um objetivo como esse, se você tiver uma carta narrativa como essa na manga. Em qualquer episódio que a situação ficava um pouquinho mais travada, ele simplesmente, nossa, a gente tem uma nova busca aí pra fazer. Então eu não acho que isso estraga a temporada nem um pouco, eu só acho que em termos de originalidade, a criatividade ali dos episódios, eu acho que pecou um pouquinho com relação à primeira temporada, justamente por causa desse recurso narrativo. A primeira temporada, ela é muito mais fechadinha, ela tem o começo, o meio e o fim, todos os episódios estão enquadrados na história do Gary tá flutuando ali no espaço, a gente tem um frame do que tá acontecendo ali no meio dessa temporada, a gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe que eles estão lutando contra o Lord Commander, que eles estão enfrentando esse inimigo, e a gente tem o Mooncake, que é quase que o protagonista da primeira temporada. O Gary tem como objetivo defender ele, enquanto o Lord Commander tem como objetivo capturar ele. Então, são motivações muito definidas,
E nessa segunda temporada, não só o Mooncake praticamente não tem relevância nenhuma, obviamente ele é importante em alguns momentos, mas na trama geral da série, dessa segunda temporada, ele praticamente não tem importância. E pra mim, o maior erro dessa segunda temporada é justamente a busca pela Queen. Eu acho que é o fato da Queen ser quase que o objetivo da temporada, eles têm que chegar ao Final Space pra resgatar a Queen. Mas eles têm a Nightfall no grupo ali, que é a Queen, só que em outro tempo, só que em outra realidade. Então eu acho que ou a Nightfall não poderia estar no grupo e eles tinham que estar em busca somente da Queen, ou se a Nightfall já está no grupo, a Queen poderia ser um objetivo ali bem distante, mas não ser o foco da temporada. Eu acho que ter duas personagens idênticas, com a mesma personalidade, com a mesma cara, com a mesma voz e tudo igual, e uma delas você ter como objetivo principal da série buscar aquela personagem em outra realidade, ali no Final Space, eu acho que foi uma escolha errada da série, e eu acho que tirou um pouquinho da relevância da busca deles nessa segunda temporada. E eu não posso deixar de falar a respeito dos aspectos técnicos dessa segunda temporada, que ficaram ainda melhores. A animação é sensacional, eu acredito que seja a melhor animação que eu já vi em séries aí que soltam episódios todo ano, se a gente comparar com Family Guy, com Simpsons, até com Futurama. Eu acho que a animação de Final Space é muito bem feita, ela tem uma profundidade, as sombras funcionam muito bem, as cores são sempre muito chamativas, a música é muito épica novamente, lembra muito a trilha sonora de um filme, inclusive, não parece a trilha sonora de uma série, até a abertura da série já é bem grandiosa, já é uma abertura bastante épica, e a voz também, as atuações de voz ali são sempre muito boas. O Olan Rogers, que é o criador, também tem uma voz muito potente, funciona muito bem também como protagonista Gary. Tem também o Fred Armisen, que eu acho que é um comediante excelente, ele faz a voz do Kevin e de vários outros personagens. Então acho que todo o elenco de voz está de parabéns, mesmo que eu só tenha assistido a versão em inglês, eu não assisti a versão em português. Se você já assistiu e tem alguma opinião diferente, diga aqui nos comentários também, porque infelizmente eu assisti somente uma vez essa segunda temporada, então eu não pude comparar a voz em português e a voz em inglês. Então, só para concluir, só para encapsular tudo que eu falei, eu gostei bastante da segunda temporada, eu tô bem animado para uma possível terceira, quarta, quinta e até uma sexta temporada para concluir toda essa saga, que eu acho que puxa demais de Star Wars, eu acho que eles deveriam dar uma diminuída, muitas cenas são praticamente iguais, o design das naves, o design das coisas como um todo, na série parece que foram literalmente puxados da saga Star Wars, então acho que eles poderiam maneirar um pouquinho nisso, caprichar um pouquinho mais na comédia, mas eu acho que no geral eles mandaram muito bem nessa segunda temporada, e eu colocaria ela um pouquinho abaixo somente da primeira, porque, como eu disse, a primeira é uma temporada um pouquinho mais organizada e que tem um objetivo e um vilão mais definido. Essa temporada o vilão varia muito, cada episódio tem um vilão diferente, tem um vilão principal que usa uma fantasia ali bem ridícula, e ele não vai do nada praticamente a lugar nenhum, tem algumas coisas envolvendo a mãe, tem um titã gigantesco que é uma ameaça também, mas eu acho que o vilão acabou ficando muito difundido, enquanto na primeira temporada a gente tinha somente o Lord Commander, que era uma grande ameaça. Mas como sempre, pessoal, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Final Space? Vocês acham que a segunda temporada é melhor do que a primeira? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.